O coronavírus foi um vírus detectado agora, no final de 2019 e 2020 na China, né? E é um vírus que é transmitido através de gotículas que as pessoas emitem na hora de falar, na hora de tossir, espirrar. E também ele pode ser transmitido por objetos imóveis contaminados, né? Então, a pessoa espirra na mão, fica a secreção na mão, toca em algum móvel, em algum objeto, esse vírus permanece vivo por um tempo aí, outra pessoa toca nesse mesmo objeto e ela, depois tocando os olhos, a boca, o nariz, ela pode se contaminar e o vírus, então, é transmitido de pessoa para pessoa. Em relação às crianças, elas têm menos sintomas, então o risco é menor? Não, o risco de transmissão nas crianças é o mesmo, né? A criança tanto adquire o coronavírus quanto transmite o coronavírus da mesma forma. Até a questão de transmissão na criança é um pouquinho mais complexa, porque as crianças, principalmente as pequenas, elas não têm esse cuidado da higiene respiratória, né? Então, tá com o narizinho escorrendo, passa a manga da roupa no nariz, eles colocam muito a mão na boca e pegam objetos. Então, o risco de contaminação e de transmissão é o mesmo que o de adulto. O que a pandemia na China mostrou é que os sintomas nas crianças são mais leves mesmo. Muitas crianças são assintomáticas, né? Os sintomas passam despercebidos e algumas, a maioria tem sintomas de um resfriado mais leve, né? O risco de alguma coisa mais séria é só em algumas crianças com comorbidades, né? Que tenham alguma imunodeficiência, em tratamento de câncer, aí elas têm um risco um pouquinho maior de complicação. Mas nas crianças o quadro clínico em si é mais leve. Por que o fechamento de escolas e o isolamento de crianças? Justamente por essa questão da forma de transmissão, né? Como as crianças têm essa dificuldade com a higiene, como elas são muito afetivas, elas vêm, elas correm, elas abraçam, elas se tocam umas às outras, fica mais fácil essa transmissão, esse contágio, né? E o que também demonstrou a pandemia na China é que o risco maior é para idosos, né? Ou adultos com comorbidades. Então, como as crianças, principalmente com os avós, têm muito essa questão afetuosa, é muito difícil de conter. E na escola a gente sabe que elas também brincam juntas e se tocam e uma vai transmitindo para a outra, fazendo uma grande rede. Nesse período de confinamento, como os pais devem agir com as crianças? Então, tem corrido uma mudança, né, nessa questão da sociedade, que os pais estão acostumados a sair para trabalhar, levar as crianças para a escolinha, para o hotelzinho, ou deixar com babá e ficar pouco tempo, né, junto com as crianças. Então, isso também tem causado uma aproximação maior dos pais com as crianças. E alguns pais até estão trabalhando de casa, então, assim, é bom, né, é recomendado que eles organizem uma rotina, que os pais tenham um cuidado no conversar com as crianças, elas precisam saber do que está acontecendo, mas de uma forma tranquila, passando segurança, não causando medo, né? Informar, não deixar com que as crianças assistam todos os noticiários, porque as notícias são direcionadas a adulto e não a criança. Então, na hora que os pais querem ver o noticiário, saber o que está acontecendo, procurar colocar as crianças para fazer uma outra brincadeira, orientar também a questão da lavagem das mãos, né? Porque as crianças têm essa dificuldade, também de uma forma lúdica. Teve um videozinho que ficou rodando aí nas redes sociais, colocando um prato de água com uma pimentinha, e aí colocava o dedinho no detergente e a pimenta afastava, então, para mostrar para a criança pequena, de uma forma lúdica, como é a ação do vírus. O uso do álcool gel é uma coisa importante, porque assim, está recomendando álcool gel, mas assim, o álcool pode ser uma coisa inflamável, então ter o cuidado de não deixar recipientes de álcool gel próximo a fogão e nem ao alcance das crianças. Precisou do álcool gel, essa aplicação deve ser feita sob a supervisão de um adulto, né? O adulto colocar o álcool gel na mãozinha da criança e pedir para que ela esfregue bem. Ensinar a lavagem das mãos, pedindo para que elas fiquem, enquanto lavem a mãozinha, orientando no meio dos dedos, a ponta dos dedos, para que elas cantem a musiquinha do Parabéns a Você, que elas sabem cantar,
para dar o tempo adequado de lavagem das mãos. Os pais têm que ter um equilíbrio, né, entre o seu trabalho, entre a atenção que essa situação toda tem colocado no mundo e manter as crianças de uma forma protegida, que se mantenham saudáveis do ponto de vista físico e também emocional.